Eu nunca fui uma grande entusiasta do carnaval. A multidão, o calor, os rostos borrados de tinta e suor, tudo isso sempre me causou um certo desconforto. Mas naquele ano, aceitei o convite de uma amiga para passar o feriado em Salvador no ano passado. Ela dizia que eu precisava sair um pouco da minha bolha, sentir a energia do trio elétrico, me perder na vibração da cidade. Cheguei na terça-feira de manhã, carregando mais incerteza do que animação. As ruas vibravam com um frenesi quase palpável. Os abadás colorem a cidade e a batida ensurdecedora do axé se fundia ao riso alto dos foliões. Me esforcei para entrar no clima, ainda que uma inquietação insistente se aninhasse no fundo da minha mente. No começo da noite, já um pouco embriagada pelos drinks baratos que vendiam nos ambulantes, recebi a primeira mensagem. Adorei a cor do seu abadá. Olhei para a tela do celular confusa. O número era desconhecido. Óculos escuros novos. Gostei, mas prefiro quando você tira. Seus olhos são bonitos. Arrepiei dos pés à cabeça. Olhei ao redor, tentando identificar se alguém próximo segurava o celular com um sorriso malicioso. Mas as ruas estavam abarrotadas, e qualquer um deles poderia ser o remetente. Quem é? Digitei e enviei. Nenhuma resposta. Respirei fundo, convencendo-me de que era brincadeira de algum amigo. Silvana, talvez? Ela sabia que eu era paranoica e adorava me provocar. Continuei andando, tentando ignorar o incômodo. Minutos depois, outra mensagem. Você acabou de olhar para a da esquerda, tentando me encontrar? Meu estômago revirou. O suor que escorria pela minha nuca já não era causado pelo calor. Dessa vez, olhei devagar, tentando não chamar atenção. Meus olhos varreram a multidão. Foliões bêbados mascarados, grupos dançando em transe. Ninguém parecia preocupado comigo. Você está linda de perto. Quase posso tocar em você. Parei de andar. Meu coração martelava dentro do peito. Melhor continuar andando. O bloco não espera. Um frio cortante se espalhou pelo meu corpo. Voltei a andar, mas com um nó na garganta. Durante as horas seguintes, as mensagens continuaram. Cada uma mais detalhada do que a outra. Descreviam a maneira como eu jogava o cabelo para trás, o exato segundo em que bebi um gole da minha cerveja, quando encostei na amiga para cochichar algo. A brincadeira tinha passado dos limites. Foi quando tive uma ideia. Silvana. Ela estava por perto, poderia confirmar minha suspeita. Procurei-a no meio da confusão e fui até ela de maneira determinada. Para com isso, Sil. Falei, segurando seu ombro com força. Ela piscou algumas vezes, confusa. O que foi? As mensagens. Já deu, eu entendi. Que mensagens? A forma como ela perguntou me fez estremecer. Esperei um sorrisinho cúmplice dela, uma piscadela maliciosa. Mas nada. Só um olhar genuíno de confusão. Meu sangue gelou. Então, se não era ela, quem estava me observando esse tempo todo? Meu celular vibrou novamente. Tremendo, olhei para a tela. Você pode correr, mas aqui todo mundo usa máscara. Instintivamente levantei os olhos. A multidão continuava delirante, cantando junto com o trio, rodopiando máscaras de papel machê, sorrindo para o céu em êxtase. Mas agora, cada um daqueles rostos parecia uma ameaça. Eu não estava segura. Eu nunca estive. O pânico tomou conta do meu corpo. O celular tremia nas minhas mãos suadas. Meu olhar saltava de um rosto carnavalesco para outro, buscando qualquer pista, qualquer olhar fixo demais, qualquer sorriso congelado demais. Respirei fundo. Não podia surtar ali. Se eu corresse, ele saberia que me vi como presa. Silvana. Minha voz saiu trêmula. Alguém está me seguindo. O quê? Quem? Seus olhos escureceram de preocupação. Eu não sei. Ele está aqui, em algum lugar. Silvana segurou meu braço com firmeza. Vamos sair daqui, agora.
Ela puxou minha mão e começou a me guiar. Saímos do meio do bloco, nos esgueirando por entre foliões distraídos. Cada passo parecia uma eternidade. Olhava constantemente por cima do ombro, tentando identificar qualquer silhueta familiar ou desconhecida demais. O celular vibrou novamente. Quer mesmo me deixar? Pensei que estávamos nos divertindo. O medo escorregou pela minha espinha como um veneno. Ele sabia que eu estava tentando fugir. Silvana e eu dobramos uma esquina apinhada de ambulantes vendendo bebidas e espetinhos de carne. Vi uma viatura policial estacionada mais à frente, com 2 soldados observando o fluxo da festa. Segurei o braço dela com mais força, apontando. Ali, os policiais. Corremos em disparada. Meus pés vacilavam no asfalto quente, mas eu só tinha um pensamento: chegar àquela viatura. Chegamos ofegantes aos policiais. Um dos soldados nos olhou com surpresa, mas seu semblante logo se tornou sério ao ver nossa expressão desesperada. O que houve? Eu tentei recuperar o fôlego, quase engasgando nas palavras. Tem um homem me seguindo. Ele manda mensagens. Ele sabe tudo o que eu faço. Ele está aqui. O policial trocou um olhar com o colega e pegou meu celular da minha mão. Examinou as mensagens, sua postura tornando-se mais rígida a cada linha lida. Você viu alguém suspeito? Balancei a cabeça em negação. Eu não sei. Estava no meio da multidão. Ele poderia ser qualquer um. De repente, Silvana segurou meu braço com força. É ele. Minha visão acompanhou a direção do olhar dela. Um homem de aproximadamente 40 anos, vestindo um abadá semelhante ao nosso, estava parado a alguns metros de nós. Não usava máscara, mas havia algo inquietante na sua postura. Ele não parecia um simples folião. Ele estava nos observando. Ao perceber que o havíamos notado, ele se virou lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Isso fez meu estômago revirar. É ele! Minha voz saiu carregada de medo. Os policiais não hesitaram. Um deles já disparava pelo meio da multidão, gritando para que as pessoas abrissem passagem, enquanto o outro ficava ao nosso lado, garantindo que estávamos seguras. O homem tentou caminhar apressado, mas o primeiro policial foi mais rápido, alcançando-o antes que pudesse sumir nas ruas apertadas do Pelourinho. Ele tentou resistir, mas logo foi imobilizado. As batidas da música carnavalesca pareciam ironicamente distantes, enquanto eu observava o policial algemando meu perseguidor. Achamos você, amigo, disse o soldado, empurrando o homem contra a viatura. Dessa vez, fui eu quem o observou. Ele não dizia nada, apenas me encarava, com um sorriso sutil, perturbador demais para aquele momento. E então, ele murmurou, apenas para mim: o carnaval sempre acaba, mas a gente nunca esquece um rosto. Um arrepio profundo me percorreu até a alma. Os policiais levaram o homem, e eu soube pouco depois que encontraram em seu celular dezenas de fotos minhas tiradas sem que eu percebesse. Não apenas naquela noite, mas dias antes de eu sequer chegar a Salvador. Minha denúncia foi registrada. Fomos escoltadas até um táxi seguro e saí da festa sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a lembrança ainda me assombrava. Como ele conseguiu meu número? A ideia de que, em meio a tantas pessoas, alguém havia me escolhido como alvo. De que, enquanto eu ria e pulava no meio da multidão, havia um olhar fixo em mim, à espreita. E, principalmente, a certeza de que se eu não tivesse agido a tempo, talvez eu nunca tivesse saído daquele carnaval. Meu nome é Giovanni, e até hoje me arrependo da decisão de confiar naquele homem. Carnaval em Salvador sempre foi um sonho para mim e meus amigos. Meses antes, quando encontramos um apartamento barato perto do circuito Barra Ondina, parecia sorte demais para ser verdade, e realmente era.
Chegamos na cidade ao entardecer, exaustos da viagem. Pegamos um Uber até o endereço da suposta acomodação, mas ao desembarcarmos, sentimos algo estranho. O motorista hesitou antes de nos deixar, com um olhar inquieto. O número que tínhamos anotado correspondia a um pequeno terreno baldio, cercado por tapumes velhos e pichações desgastadas. Nenhum sinal de prédio, portaria, nada. Cara, a gente caiu num golpe, murmurou Júlia trêmula. Tentei manter a calma, mas meu estômago revirava. Tentamos contato com o suposto anfitrião do imóvel, sem sucesso. O perfil no aplicativo de hospedagem sumira e o telefone só caía na caixa postal. O pior? Salvador estava um caos, como sempre no carnaval. Hotéis lotados, preços exorbitantes. Estávamos na rua perdidos, com malas e olhares assustados. Foi então que ele apareceu. Um homem corpulento de uns 50 anos, pele curtida pelo sol e uma cicatriz torta na sobrancelha esquerda. "Tão procurando lugar para ficar?" Perguntou com a naturalidade de quem já tinha feito aquilo antes. Trocamos olhares hesitantes, mas o desespero falou mais alto. Ele garantiu que conhecia uma acomodação simples, mas espaçosa, de um amigo que desistiu de alugar no último minuto. O preço? Bem mais em conta do que qualquer outra alternativa absurda que havíamos encontrado nas buscas rápidas no celular. Seguimos o homem até um bairro afastado, que só depois descobrimos ser uma das áreas mais perigosas da cidade. Um local onde visitantes eram vistos como presas fáceis. O prédio para onde nos levou estava em ruínas, paredes descamando, escadas sem iluminação, cheiro de mofo e urina. Mas o cansaço e a imprudência nos fizeram aceitar. Ele abriu o apartamento e por fora parecia razoável, meio sujo, mas com colchões jogados pelo chão e um banheiro que ainda funcionava. Fechamos negócio e entregamos o dinheiro. Foi a última vez que vimos aquele homem. Na primeira noite fomos ao circuito da folia, tentamos esquecer os problemas e aproveitar. Quando voltamos, no entanto, o verdadeiro pesadelo começou. Assim que entramos, percebemos que nossas malas haviam sido reviradas. "Alguém entrou aqui!" gritou Gustavo, correndo para checar seus pertences. Celulares, reservas, dinheiro, documentos, tudo sumira. O pânico tomou conta. Corremos para a porta, mas ela estava destrancada. O pior foi quando ouvimos os passos no corredor. Passos pesados, lentos, e um murmúrio baixo e arrastado do lado de fora. Ficamos imóveis. O som de alguém passando a mão na madeira da porta, como se nos provocasse, fez minha respiração travar. "Eles sabem que a gente tá aqui", Júlia sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Apagamos as luzes e mantivemos silêncio absoluto. O cheiro de cigarro invadiu o cômodo pela fresta da porta e depois, risadas abafadas, mais de uma voz. Tentamos ligar para a polícia, mas sem celulares, sem Wi-Fi, sem rede, estávamos completamente isolados. As batidas vieram violentas, seguidas de um giro seco na maçaneta. Foi o suficiente para dispararmos porta afora, sem olhar para trás. Corremos pelo corredor escuro, descemos as escadas de uma vez e saímos para a rua mal iluminada. Tudo parecia longe, tudo parecia uma emboscada. Fomos parar na delegacia mais próxima, onde o policial de plantão nos lançou um olhar cansado, típico de quem já presenciou histórias como a nossa. "Vocês deram sorte de saírem inteiros. Esse golpe acontece direto nessa época. Nunca soubemos quem eram aquelas pessoas, nem o que poderia ter acontecido se tivéssemos ficado. A polícia nada pôde fazer. Recuperar nossas coisas era impossível. Saímos de Salvador no dia seguinte, sem carnaval, sem dinheiro e sem documentos, mas com algo muito mais valioso: o medo que nos manteve vivos. Chegamos a Salvador no sábado à tarde, ansiosos pelo carnaval. O apartamento que alugamos ficava no bairro do Rio Vermelho, próximo ao mar.
um lugar perfeito para descansar entre os blocos. Não era luxuoso, mas parecia confortável nas fotos. O anfitrião nos recebeu com um sorriso apressado e gestos mecânicos, entregando-nos as chaves e sumindo pelo corredor antes que pudéssemos fazer muitas perguntas. Estranhamos, mas logo esquecemos. Tudo o que importava era a festa. Na primeira noite, voltamos para o apartamento exaustos, depois de horas pulando no circuito Barra Ondina. O cheiro de suor misturado com cerveja ainda grudava em nossas roupas quando entramos. Tranquei a porta e me joguei no sofá enquanto minha esposa, Helena, ia direto para o banho. Mas enquanto tirava os sapatos, algo me incomodou. A mesa de centro parecia um pouco deslocada. Não tinha certeza se era coisa da minha cabeça ou se realmente estava fora do lugar. Talvez tivéssemos esbarrado nela ao sair e não notamos. Filtrei essa dúvida da mente e fui dormir. Na segunda noite, a sensação estranha persistiu. Os objetos pareciam se mover levemente enquanto estávamos fora. Helena foi a primeira a notar. Um dos armários do banheiro estava ligeiramente aberto, quando ela lembrava bem de ter fechado. Depois, a porta do guarda-roupa estava entreaberta, coisa que não costumávamos deixar. Pequenos riscos no chão, como se a madeira fosse arranhada por algo pesado sendo carregado. Está vendo isso? Ela apontou para as marcas perto da porta da cozinha. Eram arranhões sutis, como se alguém tivesse deslizado móveis para um lado e depois tentado colocá-los de volta no mesmo lugar. Engoli em seco. Não comentamos muito, cansados demais para ficar teorizando. Tínhamos vindo para nos divertir, não para alimentar paranoias. Helena apenas trancou a porta com mais firmeza, e eu chequei todas as janelas antes de cairmos na cama. Na terça-feira de madrugada aconteceu novamente, porém agora não podíamos mais ignorar. Desta vez, Helena se assustou ao abrir o Instagram no celular e perceber um reflexo estranho na câmera frontal. Como se pequenas linhas estivessem na parede do quarto, algo que não notáramos antes. Apontou a lanterna do telefone e se aproximou devagar da parede próxima ao guarda-roupa. Você está vendo isso? Sua voz saiu em um fio assustado. Aproximei-me. Pequeninas frestas surgiam perto da junção entre o armário e a parede. Pareciam entradas de ventilação, mas dispostas de maneira peculiar. Meus pelos se eriçaram. Helena pegou o telefone, abriu o aplicativo de câmera e filmou bem de perto. Quando ajustou o brilho da tela, seguramos o fôlego. Do outro lado, através das pequenas fissuras, havia um olho. Minha esposa soltou um grito e deu 2 passos para trás, deixando o celular cair. Corri até a parede e bati contra o guarda-roupa, esperando que fosse apenas um truque da luz, um reflexo de nosso próprio medo. Mas então ouvimos um rangido fino, arrastado, vindo de trás do guarda-roupa. "Tem alguém aí?" exclamei, sentindo meu corpo gelar. Mas, como resposta, só ouvimos passos apressados, distantes, ecoando através da estrutura do apartamento. Peguei Helena pelo pulso e saímos apressados dali. Algo muito errado estava acontecendo. Descemos as escadas correndo, ignorando o elevador, até chegarmos à portaria. O segurança nos olhou com surpresa quando relatamos o que havíamos visto. Ele coçou a nuca, hesitante. "Olha, não quero botar medo em vocês, mas esse prédio tem uma história estranha." "Como assim?" perguntei, ainda tremendo. "Esse apartamento aí já teve gente reclamando antes. Os antigos inquilinos também relataram que sentiam movimentações estranhas, que ouviam coisas, mas nunca tinha prova concreta. Dizem que o dono do apartamento antes desse atual era um cara meio esquisito. Gostava de vigiar os hóspedes." Senti um gosto amargo na boca. "Vocês chamaram a polícia?" O segurança hesitou. "Muitas vezes. Eles fizeram uma vistoria rápida, mas nunca acharam ninguém. Só que parte do prédio ainda tem passagens antigas, túneis de manutenção da época que isso aqui foi construído. Algumas áreas foram lacradas, mas sabe como é? Quem conhece bem o prédio
Pode usar essas passagens. Minha cabeça girou. Alguém ainda estava ali. Helena me olhou com pavor, a mão apertando meu braço com força. Nós precisamos sair daqui, agora. Na manhã seguinte, fizemos o check-out e saímos do prédio sem olhar para trás. Nunca saberemos quem nos vigiava, nem se ele continua ali. Mas uma coisa é certa: alguém esteve conosco, espiando nossos momentos mais íntimos, respirando do outro lado das paredes. E talvez, só talvez, ainda esteja esperando os próximos hóspedes.